para o deputado, esse deputado que é muito ativo aí na nossa comunidade, país como um todo, né? Foi presidente da Assembleia, hoje deputado estadual, que pode nos passar essas informações. Bom dia, deputado. Nós vamos ter contato com o deputado. Bom dia. Bom dia, Andrei. Bom dia, Antônio. Bom dia, Miguel. Antônio. Está me escutando? Eu estou lhe ouvindo bem. O senhor só está nos ouvindo bem. Estou te ouvindo perfeitamente, Miguel. Então, tá é um bom. prazer falar contigo e todos os ouvintes da Tupã aí, viu? Tá certo. Eu Marcos aqui, deputado. Tudo bem com o senhor? Ah, Marcos, perdão. Tudo bem. Tudo Tudo bem, jóia. graças a Deus. Por aqui tudo bem, um prazer, viu? Falar contigo, viu, Marcos? Prazer é todo nosso. A gente está visualizando que o senhor não está na Assembleia, né? Por causa desse momento de pandemia, enfim. O senhor se encontra onde agora, deputado? Eu estou no meu recanto aqui, viu, Marcos? Estou no interior de Porto Alegre, no extremo sul da nossa capital. Tem meu recanto por aqui. Não estava morando aqui, estava me preparando para fazer a minha mudança aos pouquinhos, do apartamento no centro de Porto Alegre. Uhum. E com a função da pandemia, eu antecipei, eu tenho duas crianças, um de 4 e um de 5 anos, e fechar num apartamento não é fácil. Então eu vim para o interior aqui da nossa capital, e estou em resguardo, né, também, me protegendo, me cuidando, mas como diz Olívio Dutra, viu, Marcos? Não estamos parados, inquietos. Estamos trabalhando bastante, a Assembleia Legislativa toca suas atividades de uma forma virtual também, e, aliás, a produção do parlamento tem sido maior, inclusive, do que em tempos de normalidade, né? Tem muito mais produção legislativa, muito mais audiências públicas, reuniões das comissões, tudo sai de uma forma virtual através de uma plataforma que o parlamento criou e que está funcionando bem, obviamente, né, Marcos? Com certeza, deputado. Não sei se caiu a conexão com o deputado. Caiu a conexão com o deputado, a gente vai tentar refazer Conversando com os deputados, trazendo as suas demandas, né? Mas está funcionando, viu? A Assembleia Legislativa, com todas as dificuldades que estamos vivendo, de uma forma online, tem funcionado. Ontem eu presidi a audiência na Comissão de Serviços Públicos, começou às 18h30, terminou 8 horas e pouco da noite, e nós tínhamos quase 200 pessoas participando da audiência pública de uma forma online, né? Então a presença, obviamente, é sempre melhor, mas eu acho que tem coisas desse mundo virtual, da comunicação, que eu acho que veio para ficar, e uma delas é essa possibilidade das pessoas estarem aonde elas estiverem, podendo conversar com milhares de outras, como nós estamos fazendo agora aqui na Rádio Tupã, né? De uma forma virtual, na rede social, no rádio, as pessoas podendo nos ver, e estamos tão distantes aí uns dos outros, não é? Com certeza. Deputado, esse momento de pandemia, no fim, afastou, né, as pessoas de uma certa maneira, mas aproximou de uma outra, né? E assim acontece com o senhor, deputado, e seus colegas aí. O trabalho não para, né? Funciona da mesma maneira. E nós temos aqui uma questão que é sobre a privatizações, a PEC 280, né, que retira a obrigatoriedade de plebiscito para a venda de estatais. Como é que está esse debate aí na Assembleia, deputado? Bom, não é um assunto novo aqui na casa, né? Essa PEC já está protocolada aqui desde 2019. Mas estava parada. O governo não encontrava ambiente político, digamos assim, de tramitar essa matéria. Ela é de autoria do deputado Sérgio Turra e mais 24 deputados da base do governo. E agora, em plena pandemia, Marcos, em plena pandemia, o governador determinou que a sua base na Assembleia dê curso à tramitação dessa PEC. O que essa PEC é? Primeiro, ela é uma proposta de emenda à Constituição, por isso diz PEC resumidamente, e ela está pretendendo tirar da população o direito delas opinarem. Tu sabes que está na Constituição do Rio Grande, esse artigo, que é de 2002, a PEC naquele momento foi a 122, de autoria do Vieira da Cunha, foi colocado na Constituição que a partir daquele momento
para vender uma empresa pública, o governo teria que pedir a opinião do povo, através de um plebiscito. O que é importante nossos ouvintes saberem que não está na Constituição este artigo por acaso. Não foi por capricho dos deputados daquela legislatura que botaram na Constituição esse poder soberano à população do nosso Estado. Foi justamente fruto do trauma que foram as privatizações lá atrás do Antônio Brito. Tu deves lembrar que naquele momento foi privatizada a nossa Caixa Econômica Estadual, privatizada a CRT, União Gerais de Seguro, a Suspinos Piratini. Foi naquele momento também, prezados ouvintes, que foram colocados malfadados pedágios nas estradas, um contrato que durou 20 anos, que os gaúchos pagaram o pedágio mais caro do país, um negócio super bom, mas para um lado só. Somente as concessionárias, porque no contrato não estava nada declarado, escrito, de que as concessionárias teriam que fazer obras, por exemplo, de duplicação. Então, aquela vez, mano, o trauma foi tão grande que os deputados daquela legislatura abriram mão do seu poder de decidir e passaram esse poder para o povo. Então, é muito claro na Constituição que a partir do momento em que o povo conquista um poder, somente ele, o dono desse poder a partir daí, que pode abrir mão dessa prerrogativa. Então eu fui o relator dessa PEC na Comissão de Serviços Públicos, que eu sou presidente pela grade ali dos deputados que participam, coube a mim fazer o parecer dessa PEC. Eu fiz um parecer contrário e fui derrotado. E a primeira coisa que eu falei é que eu acho que essa matéria é totalmente inconstitucional. Doutor Cristiano Aquino, que está nos ouvindo agora, sabe que a partir do momento, como está escrito na Constituição, que é delegado um poder soberano à população, a partir dali somente ela pode abrir mão dessa prerrogativa. Então não pode um governo agora, um governo de ocasião, porque tem uma base de maioria na Assembleia, tomar de volta esse poder do povo que já foi concedido, que é o que está acontecendo nessa PEC. Então nós somos contra porque achamos inconstitucional, somos contra no mérito também, viu, Marcos? Porque achamos que não é o momento de você discutir um assunto como esse em plena crise da pandemia. Nós temos gente sofrendo ainda nos hospitais. Muitos morreram porque não tiveram leito de UTI. Temos 800 mil famílias que estão passando fome no nosso estado. Tem setores importantes que contribuem para a economia, para a geração de empregos, que estão precisando da mão do Estado, que não estão tendo esse amparo, e o governador resolve, em plena pandemia, nesse momento de crise, de todas as ordens, chamar os seus deputados e dizer agora a prioridade de vocês é tirar do povo o direito de se manifestar. Será que é justo? Será que é o momento? Será que é adequado fazer um tipo de movimentação parlamentar como essa, Marcos? Eu acho que não. Então nós somos contra, porque achamos inconstitucional, somos contra porque achamos que não é o momento e somos contra principalmente, prezados ouvintes, porque nós estamos falando de empresas públicas altamente lucrativas. A Corsã que está na mira agora, mas essa PEC, que vai ser votada semana que vem, ela tira a obrigação do Estado fazer o plebiscito para a Corsã, para a Procergs e para o Banrisul, a nossa galinha dos ovos de ouro. Todas elas ficam liberadas para o governo fazer o que ele bem entender. A Corsã, que é o que está anunciado já, que o governador disse que vai quebrar a sua palavra, tu viu aquilo lá, Marco? Sim. O governador disse, vou quebrar minha palavra e espero que o povo entenda. Mas como que vamos entender, prezados ouvintes? Nós estamos falando de uma empresa que o ano passado teve um lucro de 400 milhões de reais. A nossa Corsã, o ano passado, 400 milhões, está presente em 317 dos 497 municípios. A Corsã tem subsídio cruzado. O que é isso, ouvintes? Subsídio cruzado é o lucro de uma grande cidade que é superavitária, a Corsã, que não visa lucro, ela tem que investir em novas ligações de água. Então, esse lucro de uma grande cidade, tem mais casas ligadas com água, mais contas que são pagas, financia as pequenas cidades, aquele município mais distante, que tem que percorrer quilômetros e quilômetros, botando a estrutura para chegar água naquela cidade, não tem lucro. Mas a grande cidade banca as despesas para uma pequena cidade. Por isso nós temos hoje 317 municípios com água. Obviamente as pessoas pagam a conta, mas pela Corsã tem a tarifa social, 60% de desconto agora está tendo para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A Corsã ganhou na Justiça em 2019 a isenção de tributos federais. O que é isso? A Corsã, porque é pública, ganhou na Justiça, não paga tributos federais. Nós estamos agora para receber 1,4 milhão
aliás, 130 milhões por ano que a Corsã tem agora para receber ou vai deixar de pagar. Se ela não for mais pública, volta a pagar os tributos federais e, obviamente, essa conta vai ser embutida na tarifa da água. Então, não tem justificativa, Marcos e ouvintes, para o governo do estado chamar a sua base, se dedicar num momento como esse a vender as nossas empresas que são públicas, lucrativas e que são fundamentais para levar a política pública àqueles que mais precisam, né? Realmente. Deputado, o Ricardo Joaquim Aquino está mandando dizer assim, não a PEC 280, através da live aqui. E outra coisa, o senhor já tem uma certa experiência aí na Assembleia, já foi presidente, enfim, está deputado hoje. E, na sua visão, será que passa essa PEC a semana que vem na votação? Olha, Marcos, o governo Eduardo Leite é o governador que mais tem base parlamentar no parlamento. Por uma razão simples, meus ouvintes, os perdedores se aliaram com os ganhadores. Tu deves lembrar das brigas homéricas que o senhor Eduardo Leite fez com José Ivo Sartori quando foram candidatos no segundo turno. Brigavam por tudo, lembra? Chegavam a brigar para ver quem era o mais amigo do Bolsonaro. O Sartori chegou a trocar o seu nome, ele queria ser chamado de Sartonaro, lembra-se? Para dizer que ele era o mais amigo do Bolsonaro. O Eduardo Leite não ficava para trás. Né? Brigaram e agora estão juntos. Terminou a eleição, o MDB foi para o governo do estado, estão juntos, e ali com o PP e outros partidos compuseram uma base de ampla maioria. Dos 55 deputados, 42, alguns se dizem independentes, mas no que diz respeito à matéria de privatização, estão sempre unidos. Dos 55, 42 deputados estão na base do governador Eduardo Leite. Então, mesmo com toda a movimentação que nós estamos fazendo, por exemplo, os prefeitos e prefeitas tiraram uma carta por unanimidade. Os 317 municípios, os prefeitos assinaram uma carta e mandaram para o governador e mandaram para o presidente da Assembleia Legislativa pedindo: parem com a tramitação da PEC. Nós não fomos consultados, nós queremos opinar. Nós temos contratos feitos com a Corsã, que se ela não for mais públicas, esses contratos sofrerão alterações, serão interrompidos. Então nós queremos ser ouvidos, nós queremos participar. Mesmo isso não foi o bastante para sensibilizar o governo e a sua base aqui na Assembleia Legislativa. Eu, na Comissão de Serviços Públicos que eu presido, que o Ricardo Aquino está comigo ali, é meu assessor, nós temos ali recebido dezenas e dezenas de moções de repúdio das câmaras de vereadores. Na reunião de ontem, que eu presidi, eu li mais de 20 moções de repúdio que têm chegado por semana. O Sindiago, que é o Sindicato dos Trabalhadores que lida com o setor da água, nos falaram ontem na audiência pública que já passa de 120 moções de repúdio tiradas nas câmaras de vereadores. Então eu espero, sinceramente, Marcos, que essa movimentação que a sociedade está fazendo seja suficiente para sensibilizar os deputados. Eles têm a maioria, né? E eu disse ontem também nessa audiência pública, se eles não quiserem fazer plebiscito, nós temos que corresponder com a história do nosso Estado. Nós temos que, então, fazer um plebiscito público. Vamos a sociedade civil se organizar com as nossas estruturas digitais, já que estamos falando da possibilidade da comunicação virtual, digital, e vamos convocar o povo, mesmo que o Eduardo Leite não queira, mesmo que os seus deputados não queiram, e vamos fazer um plebiscito popular para deixar marcado na história. Se o governador quiser descumprir a sua palavra, se a sua base parlamentar quiser se acovardar nesse momento de tanta dificuldade, nós temos que marcar nossa resistência. E é isso que eu estou conversando com setores, com movimentos sociais, para a gente fazer essa organização que é justamente para fazer frente. Esta PEC que está tramitando ali, Marcos, ela retira a obrigação do plebiscito. E na sequência é que vem o projeto. O governador terá que mandar um projeto para dizer de que forma ele vai fazer esta privatização. Então nós temos um tempo ainda para se movimentar e para fazer esse confronto político necessário para salvar o nosso Rio Grande do Sul. Certeza. Bom, essa PEC ela é muito avantajada, né? A gente passava aqui o dia inteiro discutindo, mas nós deixamos assim, então, as suas explanações, deputado, a gente já viu que o senhor é contra essa PEC. Mas temos outro tema aqui, que é sobre o projeto de lei protocolado pela bancada do PT na Assembleia referente a crédito emergencial com fundo garantido para pequenos negócios enfrentarem esse momento de crise gerada pela pandemia. Como é que está esse projeto aí, deputado?
Olha, é importante fazer um registro, né, que nós somos uma bancada de oposição, porque as urnas nos delegaram, através do resultado das urnas, o Certeza. papel de sermos oposição aqui no Estado. Nós perdemos a última eleição. Mas eu tenho dito, Vilma, que nós estamos trabalhando de uma forma muito propositiva, muito responsável, como tem que ser nesse momento, oferecendo a nossa ajuda para o governo do Estado, oferecendo inclusive a nossa experiência de termos governado o Rio Grande 2 vezes, e governado, na nossa opinião, olhando para a realidade do Estado hoje, governado muito bem. Naquele momento em que nós fomos governo, nós não aumentamos impostos, nós estávamos pagando a dívida com a União, mais de 200 milhões mês, nós não vendemos patrimônio público e nós tínhamos política pública para todos os setores. Eu quero fazer apenas uma referência, porque eu sei que a nossa querida Tupã-Siretã tem um solo agrícola fértil e muito alimento, muitos grãos saem dessa terra sagrada da nossa Tupã-Siretã. Nós vivemos o ano passado a pior seca das últimas décadas, num setor que contribui com 30% da economia. E o governo, pela primeira vez, tivemos um governo que cruzou os braços para esse setor, não alcançou absolutamente nada. Aliás, ofereceu 10 milhões dos cofres do Estado, mais uma parte de emendas parlamentares dos deputados federais, outra parte do Ministério tal, a Assembleia contribuiu com 7 milhões, foram mais de 55 milhões ao todo, mas do governo do Estado, do orçamento estadual, foram 10 milhões. Na seca em 2012, Marcos, nós éramos governo, somente da SDR, que era a Secretaria dos Pequenos Agricultores, foram 260 milhões do orçamento somente daquela secretaria. No governo nosso, na seca em 2012, que era menor do que essa. Então tem uma diferença nessa condução, mas com essa experiência que nós temos, nós estamos oferecendo a nossa ajuda. E este projeto que nós protocolamos, que eu assinei junto com a minha bancada, é pedindo um crédito emergencial para as pequenas e microempresas, trabalhadores e trabalhadoras informais. Este setor, prezados ouvintes, contribui com 70% do emprego em nosso país. Aqui no estado tem uma contribuição enorme no PIB gaúcho e está totalmente desamparado. 20%, Marcos, dos bares e restaurantes já fecharam suas portas. No Brasil, 900 mil empresas fecharam suas portas. Então o governo, nesse momento de tantas dificuldades, estamos vivendo uma verdadeira situação de guerra. O governo tem que colocar o aparato do Estado a proteger as pessoas vulneráveis individualmente e setores como esse que tem uma enorme importância. O que nós estamos pedindo? Que nesse projeto, que é uma linha de financiamento, programa de crédito de urgência, seja com juros zero, viu, Marcos? O Estado, o governo, banque o juro por 3 anos, 1 ano de carência e 2 anos para ser pago. Nós, inclusive, fizemos as contas, entregamos para o governo do Estado, que se ele investir 50 milhões, que é um bom dinheiro, mas para um setor como esse que contribui enormemente, é um investimento. Se ele botar 50 milhões bancando juro nas instituições financeiras, nos bancos, tanto é a Banrisul, cooperativas de crédito, bancos particulares que se credenciam para operacionalizar esse crédito, gastando 50 milhões ou investindo 50 milhões, vai chegar nesse setor linhas de financiamento no montante de R$1 bilhão. Ou seja, tu investe um pouco, mas o retorno é muito grande. E que principalmente seja com esse fundo de aval garantidor que você citou. O que é isso? Muitas empresas hoje que estão precisando de um recurso já estão inadimplentes, viu, Marco? Estão com o cheque especial estourado, já estão inadimplentes no banco, não conseguem comprovar renda, avalista. Então, toda essa burocracia tem que ser tirada a partir do fundo de aval garantidor, que, em resumo, seria o governo no banco, o governo ser o avalista de cada um desses créditos, para chegar de uma forma urgente, sem juro e desburocratizada. As pessoas estão precisando do dinheiro para capital de giro, para pagar suas contas e para a gente não inviabilizar mais empresas, mais pequenas, micros, comércios, nós precisamos ter a participação do Estado. O governador não discorda, todos os deputados acham que é fundamental uma ajuda nesse sentido, mas isso não está sendo prioridade. A prioridade para o governador Eduardo Leite é vender o patrimônio público. E nós estamos comprovando, estamos fazendo pedidos às associações comerciais dos municípios que se manifestem, que mandem uma cartinha, que façam uma ligação para os deputados que têm relação com o seu município, com a sua base, com a sua região. Nós temos que fazer esse projeto andar para a gente salvar esse setor que é super importante. Então é esse o projeto de auxílio
as pequenas e microempresas com o fundo de aval garantidor, que é sem juro e sem burocracia. Estamos falando de algo que é totalmente possível, algo que nós faríamos ou que já fizemos quando fomos governo. Por exemplo, em 2012, Marcos, aprovada na Assembleia uma lei de autoria do governo, 2011, o governador Tarso Genro, já está na lei, já foi sancionada uma lei que permite o Estado bancar juros de financiamentos especiais, de desburocratizar crédito em momentos como esse. Então está tudo preparado, falta boa vontade e um pouco de investimento para a gente fazer a roda da economia voltar a girar. A nossa economia caiu quase 5%, viu, Marcos? Me permite esse dado. 4,7% foi a queda do PIB gaúcho no ano passado. Aí quando a gente contrapõe esses números, quando a gente explica esses números, quem se contrapõe, a bancada de situação aqui no estado, do governo, diz o seguinte: não, mas é uma crise mundial, é uma crise nacional, que nós concordamos. Mas como que pode, Marcos? O Paraná caiu 0,9% a economia. O Paraná é um estado que foi povoado basicamente por gaúchos, que foram montando CTGs de Mampituba para cima e montaram o Paraná. O estado do Paraná caiu 0,9% a economia. Santa Catarina 1,6%. E o governo do Rio Grande do Sul, de braços cruzados, quase 5%, 4,7% foi a queda da nossa economia. Então nós estamos com uma crise também de iniciativas, de projeto de desenvolvimento. O governador está mais preocupado em se aparecer nacionalmente agora como pré-candidato a presidente da República do que resolver os problemas aqui do nosso estado. Está completamente desassociado da realidade que o povo vive. Eu digo isso, Marcos, sinceramente, de uma forma muito triste, viu? A gente não fica torcendo por quanto pior, melhor. Mas eu acho que o governador Eduardo Leite está completamente desintonizado da realidade que o povo vive. É muito bom na internet, é muito bom na televisão, quando ele fala sozinho. Mas a realidade do nosso povo, infelizmente, não é nada boa, né? E nós estamos lutando para encontrar caminhos. Tá certo. Deputado, para nós fechar, porque o nosso tempo não é dos melhores, né? Porque os temas são interessantes, né? A gente teria bastante tempo para a gente discutir. Mas assim, a ouvinte Anclaren Cardoso está lhe perguntando assim, a PEC 32, que o desmonte da coisa pública, ou seja, o fim dos serviços públicos, o que o deputado pode nos falar sobre essa PEC? Ela fala da PEC estadual, será, Marcos? Não está esclarecido aí? Ela não está esclarecido, PEC 32. A PEC da redução dos gastos nacionais, Desmonte da possivelmente? coisa pública, que eu não sei o que ela quis dizer. Bom, a PEC tem uma PEC nacional que foi o travamento do gasto com as áreas sociais, saúde, educação. Quem sabe pode ser essa. Do gasto chamado a PEC da morte, que é justamente para evitar que o Estado brasileiro se coloque ao lado daqueles que mais precisam, né? Uhum. O teto de gastos com saúde, com educação, com segurança, é justamente isso, é o governo puxar o freio de mão para não gastar com o povo, com quem mais precisa. Para os nossos ouvintes compreenderem a situação que vive os mais pobres do nosso país, em 2018, Marcos, 2018 nós tínhamos 10 milhões de brasileiros na linha da pobreza. 2018. 2020, dezembro do ano passado, o levantamento feito é que passou para 19 milhões de brasileiros e brasileiras passando por extremas dificuldades. Então a fome, infelizmente, que havia sido erradicada no nosso país, voltou com muita força, de uma forma acelerada, e infelizmente a gente não vê um caminho. O auxílio emergencial do ano passado, que foi uma briga da nossa bancada federal, porque o Bolsonaro não queria nada no início. Depois aceitou R$200 até o fim, de auxílio emergencial. E nós defendemos R$1.000 até o fim da pandemia. Foi a nossa briga, então na negociação ficou R$600. Veio para o Rio Grande do Sul um auxílio para 2.700.000 gaúchos. Entrou 9 bilhões na economia do nosso estado, em função do auxílio emergencial passado. Agora, nessa nova modalidade, não é mais R$600, é 250. Individualmente, R$175. R$175. E tiraram dessa lista, Marcos, 1 milhão de gaúchos. Não é mais 2.700.000 agora, é 1.700.000. Então, muito mais gente sendo empurrado para a linha da pobreza. Aqui em Porto Alegre corta o nosso coração. Se tu andar de carro aqui, tu pega na primeira sinaleira, no mínimo 2 pessoas estão ali, ou pedindo uma esmola ou tentando vender alguma coisa, sobreviver dignamente. Então a situação é dramática e o governo, tanto nacional como estadual, precisa agir, ou precisariam agir.
eles estão mais preocupados com a briga eleitoral entre os dois, agora que o Eduardo Leite pagou uma churrascada para os deputados ali no Palácio Piratini, ele aceitou a percorrer o Brasil para mostrar os seus feitos como pré-candidato a presidente da República. Ora, Marcos, o governador teria que viajar para o Rio Grande do Sul, primeiramente, para mostrar e ver ele a situação que vive o nosso povo. Então, tem que ter momento certo para discutir assuntos como esse. A prioridade agora é a vacina. Nós queremos a vacina para o nosso povo. Queremos políticas públicas para cuidar individualmente de quem mais precisa ou de setores, que é o caso do projeto aí do Fundo de Aval Garantidor para as pequenas empresas que eu estou divulgando. A única política pública, prezadas ouvintes, queridas mulheres, que tivemos aqui no Rio Grande do Sul na pandemia foi a campanha da Máscara Roxa, que é da nossa autoria, né? Não só nossa, mas do comitê que eu coordeno, o Reforchi, o movimento Eles por Elas da ONU. Criamos uma política pública sem orçamento, Marcos, somente com diálogo, chamando os poderes e o setor privado. Colocamos 1.500 farmácias identificadas como farmácias amigas das mulheres, 6 redes de farmácias. A Polícia Civil disponibilizou o número do WhatsApp e cada uma das farmácias amigas das mulheres tem o número do WhatsApp da Polícia Civil. Quando uma mulher chegar, vítima de violência, para manter a descrição e pedir a máscara roxa, que é somente uma senha, os atendentes saberão que ela precisa de ajuda, vão pegar o nome, o telefone, o endereço, e de lá da farmácia, de qualquer canto do Rio Grande, 1.500 farmácias, manda um WhatsApp para a Polícia Civil com o nome, o endereço e o telefone dessa vítima, e aciona uma rede de proteção, e a partir daí a Polícia Civil pode ligar para a Brigada Militar em qualquer canto do estado, qualquer município, e a Brigada Militar pode ir, se preciso for, na casa dessa mulher, tirar ela da condição de violência. Sem orçamento fizemos isso, com diálogo, com boa vontade, com dedicação, com essa aliança entre o poder público e o setor privado, produzimos hoje a única política pública de proteção às mulheres vítimas de violência agora na pandemia. Deputado, para nós fechar aqui, a Jocelene Silveira Aquino está mandando um abraço para o senhor, e aqui na Câmara foi aprovado uma moção de repúdio à venda da Corsã. Nossa vereadora Jocelene Aquino, que é do seu partido, e o Claudio Cordeiro dos Santos, grande abraço ao companheiro Edgar, nosso futuro governador do estado. Está mandando um abraço também, e nós encerramos a nossa entrevista aqui. Eu passo a palavra para o senhor. Queridos amigos, aí eu estava anotado aqui para não esquecer da minha querida amiga vereadora Joce Aquino. Eu sei, Joce, nós lemos aqui, inclusive, na Comissão de Serviços Públicos, já fiz a leitura, já encaminhamos para a presidência, ter conhecimento da moção de repúdio que a Câmara de Vereadores de Tupã-Seretã, de uma forma muito responsável, aprovou. Eu sei que teve muita participação nisso, e isso faz muita diferença. Como eu disse, são 220 câmaras de vereadores que seguiram o exemplo responsável de vocês aí do Tupã-Seretã. Querido ex-vereador Nenê, transmito um abraço a você, palavras bonitas que nos encorajam, se diz de um amigo para amigo, de companheiro para companheiro. Mando um abraço para o Cristiano Aquino, a toda a direção do nosso partido, a Eliane, que é a nossa presidente, todo o nosso povo, os assentados, nossos trabalhadores do campo e da cidade. Sintam-se abraçados, mesmo que de uma forma virtual e pelas ondas da Rádio Tupã. Espero que muito em breve a gente possa estar aí presente aí no município de Tupã-Seretã, que me deu o orgulho e a honra de ser o mais votado aí do município na última eleição. Eu, de novo, renovo aqui os meus votos, né, de que vou continuar trabalhando bastante, viu, Marcos, para fazer por merecer o carinho aí do povo de Tupã-Seretã. Tenho em nosso gabinete, em nosso mandato, prezados amigos ouvintes, independente do partido político, uma trincheira, uma ferramenta aqui no parlamento. Vamos continuar lutando para ver o nosso Rio Grande e o nosso Brasil se reencontrando com o seu caminho logo ali na frente, se Deus quiser. Agora, numa nova conjuntura do presidente Lula, finalmente, amigos, finalmente desvendado quem foram os verdadeiros responsáveis, quem foram os criminosos nesse processo todo, né? Botaram o Lula na cadeia para impedir que ele concorresse na última eleição, porque até as pedras sabiam. Se o Lula fosse candidato na última eleição, seria hoje o presidente da República, e o nosso Brasil não estaria nessa condição tão difícil que nós estamos vivendo. Mas o tempo é o senhor da razão, e aos poucas coisas vão se desvendando. Esperamos encontrar um caminho em breve. Um grande abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Tupã. Muito obrigado, viu, Marcos? Um abraço, deputado. Um bom final de semana. Muito obrigado. Bom, falamos com o deputado Edgar Preto, deputado